Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Prisão domiciliar para Bolsonaro não é privilégio, mas sensatez, é o título do editorial de hoje da Gazeta do Povo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente preso em uma sala de Estado-Maior dentro do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, teve de ser internado às pressas no último dia 13 de março, com uma broncopneumonia bacteriana bilateral. Segundo a equipe médica, Bolsonaro correu risco de morte. Segundo os médicos, a pneumonia aspirativa pode se tornar uma insuficiência respiratória, e também teve piora na função renal. Ele tem apresentado melhora, mas segue na unidade de terapia intensiva do Hospital DF-Star. Se o quadro continuar evoluindo, o ex-presidente poderia deixar a UTI no fim de semana. Não se trata de uma crise inesperada. A piora do estado de saúde do ex-presidente é consequência direta de um quadro clínico que já é conhecido há muito tempo. O médico Brasil Caiado, que atende Bolsonaro, afirmou que a broncopneumonia desta semana foi a mais grave que Bolsonaro já teve, e que foi causada por aspiração decorrente de refluxo associado a esofagite e gastrite, condições com as quais Bolsonaro convive há tempos. Ele faz uso de 7 comprimidos por dia exclusivamente para o trato digestivo, afirmou Caiado. Diante de tudo isso, impõe-se uma pergunta óbvia. Se o inciso 2º do artigo 318 do Código de Processo Penal prevê o regime domiciliar quando o preso estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, por que Bolsonaro ainda não recebeu permissão para cumprir sua pena em casa? Nunca é demais recordar que todo caso envolvendo Bolsonaro está repleto de arbitrariedades. Ele foi condenado pelo STF em setembro do ano passado, por um suposto golpe de Estado que nem sequer chegou a ser tentado, ainda que tivesse sido supostamente cogitado ou mesmo planejado, o que por si só já serviria para afastar a pretensão estatal de punição. Em novembro, Alexandre de Moraes ordenou que Bolsonaro, até então em prisão domiciliar, sem que houvesse nenhum mandado de prisão preventiva ou ordem de cumprimento da pena, uma bizarrice processual que já explicamos neste espaço, fosse levado para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, dessa vez em prisão preventiva, outro abuso. Pois a justificativa era uma vigília de oração que nem ocorreria diante da casa de Bolsonaro, e que Moraes considerou estratégia para possibilitar a sua fuga, em um exercício insano de futurologia. Bolsonaro ficou na PF até janeiro deste ano, quando foi transferido para a chamada Papudinha. O histórico é necessário para demonstrar como os abusos em série têm marcado o processo contra Bolsonaro, mas não para justificar a concessão de prisão domiciliar. Ainda que a condenação tivesse sido justíssima, continuariam a estar cumpridas as condições da Lei Processual Penal para que o ex-presidente pudesse cumprir sua pena em casa. Em abril do ano passado, Moraes concedeu prisão domiciliar a Chiquinho Brazão, depois condenado como mandante do assassinato de Marielle Franco, que tem diabetes e problemas cardíacos e renais. No mês seguinte, fez o mesmo em relação ao ex-presidente Fernando Collor, portador de doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. Não é, portanto, apenas em obediência à letra da lei que Bolsonaro teria direito à prisão domiciliar, mas também em consonância com a prática do próprio Alexandre de Moraes. O ministro, no entanto, acumulando também o papel de microgerenciador da pena de Bolsonaro e seus apoiadores, famosos e anônimos, como se não existissem varas de execuções penais para exercer essa função, tem usado de uma severidade ímpar quando se trata desses réus e condenados. O caso do general Augusto Heleno, que também foi para prisão domiciliar com quadro de demência e complicação vascular, é exceção. A regra tem sido a crueldade física, como se viu recentemente no caso do ex-assessor Felipe Martins, e moral, como no caso da cabeleireira Débora.
Mantida presa por longos meses, ainda que o fato de ter filhos pequenos também lhe desse direito à prisão domiciliar. Isso, evidentemente, sem mencionar o mais escandaloso dos casos, o de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que Moraes manteve na Papuda a despeito até mesmo do parecer favorável da PGR para que deixasse a cadeia, onde acabou morrendo. Moraes poderia tranquilamente determinar medidas cautelares como monitoramento eletrônico e vigilância policial, e autorizar a transferência de Bolsonaro para sua residência, onde ele terá melhores condições de se tratar. Em casa, tem-se uma alimentação muito mais adequada. Sabemos que a alimentação influencia no processo de refluxo. Com uma dieta controlada, sem dúvida nenhuma, o risco é menor, exemplificou o médico. Após a internação, a defesa do ex-presidente voltou a solicitar a Moraes que conceda prisão domiciliar, e o senador Flávio Bolsonaro se reuniu com o ministro relator para reforçar o pedido. O ministro, no entanto, manteve o padrão desumano e cruel que caracteriza sua atuação na repressão ao 8 de janeiro e nos processos do golpe. Segundo o filho do ex-presidente, Moraes não deu nenhum prazo para decidir. Uma demora injustificável e perigosa. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. O sadismo de Moraes já passou de qualquer limite razoável à manutenção de Jair Bolsonaro na Papudinha. O ex-presidente apresenta um quadro de saúde delicado e precisa de tratamento constante. Tudo isso, vale lembrar, decorrente da facada que levou de um esquerdista. Mas Alexandre de Moraes, que sequer tem condições de permanecer no STF após o escândalo do Banco Master, insiste na crueldade de manter Bolsonaro preso sem condições mínimas de tratamento adequado, sendo que por muito menos o ex-presidente Collor conseguiu sua domiciliar. WhatsApp, entre no grupo e receba as colunas de Rodrigo Constantino. A coisa extrapolou tanto que até os editoriais de O Globo e do Estadão de hoje bateram na mesma tecla: Bolsonaro precisa ir para casa. Seria um gesto de sensatez e humanidade do Supremo Tribunal Federal, STF, a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro ao regime domiciliar de prisão, começa o editorial de O Globo. Em seguida, o jornal acrescenta: não está em questão sua condenação por tentativa de golpe de Estado. A pena de mais de 27 anos mal começou a ser cumprida. Mas, dado seu quadro clínico sensível, Bolsonaro receberia mais atenção se pudesse ser transferido para casa, mediante uso permanente de tornozeleira, sem prejuízo de voltar à prisão caso desrespeite as medidas restritivas. De fato, não está em questão a condenação por golpe, que a velha imprensa contribuiu com sua narrativa falsa, até porque se for para debater isso qualquer pessoa sensata e atenta sabe que Bolsonaro deveria estar livre. Não houve crime de tentativa de golpe, tudo isso não passou de um esquema para afastar Bolsonaro e seu entorno das eleições, e agora, com Moraes e Toffoli envolvidos com Daniel Vorcaro, isso fica ainda mais claro. Depois de considerar adequado o regime fechado para Bolsonaro, por conta de seu mau comportamento, o jornal conclui que é hora de ele ir para casa, citando justamente o caso de Collor como comparativo. A nova internação impõe outra avaliação do STF. No ano passado, Moraes concedeu ao ex-presidente Fernando Collor o benefício da prisão domiciliar em caráter humanitário. Condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses em regime fechado por corrupção e lavagem de dinheiro em esquema na BR Distribuidora, Collor apresentava idade avançada, 75 anos, e comorbidades graves, como Parkinson. Bolsonaro sofre de males que lhe submetem a riscos mais urgentes. É adequado, além de justo, que receba o mesmo tratamento. O editorial do Estadão vai na mesma linha. O precário estado de saúde de Bolsonaro exige serenidade institucional, cumprir a lei com firmeza, mas reconhecer que a prisão domiciliar é a medida jurídica mais adequada e mais humana. Se fosse mesmo para cumprir a lei com firmeza, Moraes e Toffoli que deveriam estar presos, não Bolsonaro. Ambos os jornais aceitam a premissa falsa de que a prisão em si foi adequada. Mas, ao menos, admitem que é hora de colocar o ex-presidente em sua casa, por questões humanitárias.
Diz o Estadão no primeiro parágrafo, o gravíssimo estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro recolocou diante das instituições brasileiras um dever de maturidade, combinar rigor jurídico com serenidade. Internado em unidade de terapia intensiva com broncopneumonia e portador de um histórico extenso de cirurgias e internações, Bolsonaro enfrenta uma condição clínica que exige extrema cautela. E, acima de tudo, requer que aceitemos o óbvio: chegou o momento para que se converta sua prisão em regime domiciliar. É importante notar que esses jornais que defendem a prisão domiciliar de Bolsonaro concordam com sua condenação, fingindo não ver nada de errado na conduta do julgamento pelo STF. Convém recordar que Jair Bolsonaro não está preso por acaso nem por capricho de adversários. Foi condenado a 27 anos de prisão por liderar uma organização criminosa voltada à tentativa de golpe de Estado e à subversão da ordem democrática. Trata-se de crime de extrema gravidade institucional. Durante meses, Bolsonaro e aliados empenharam-se em desacreditar o sistema eleitoral, mobilizar setores militares e estimular uma ruptura com o resultado das urnas. A responsabilização judicial desses atos é um marco na história republicana. Marco da história republicana. Um julgamento circense, com base numa denúncia capenga de um PGR que participava de degustação milionária de uísque com Vorcaro, com a relatoria daquele cuja família receberia 129 milhões de reais do mesmo banqueiro fraudulento? Esses jornais precisam insistir nessa ladainha pois apoiaram o arbítrio supremo. E mesmo assim, até eles admitem que é preciso transferir Bolsonaro para casa. Se o quadro clínico assim o exigir, a prisão domiciliar poderá ser a solução juridicamente correta e institucionalmente prudente, não para livrá-lo da lei, insista-se, mas para demonstrar que, no Brasil, até mesmo a punição de um ex-presidente permanece submetida à lei, e não ao impulso da vingança, conclui o Estadão. Mas aí está o problema: sempre foi vingança. Bolsonaro é perseguido por não participar de esquemas como o do Master. Vorcaro o achava um beócio. O sistema podre e carcomido quer se livrar de Bolsonaro, e Moraes parece sádico o suficiente para levar seu intuito até as últimas consequências, se Bolsonaro morrer sob custódia do STF. Da última vez que escrevi sobre a possível morte do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve gente que reagiu como se a mera hipótese fosse uma ofensa. A esses, fica o aviso de que o texto abaixo tratará, mais uma vez, da eventual morte do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora sob custódia do STF. Um assunto politicamente e jornalisticamente relevante. E não, o texto não é uma ofensa. Entre para a minha comunidade no WhatsApp. Pergunta incômoda. No sábado, foi aquela coisa. Acordei meio assustado, fiz minhas orações e fui logo me certificar de que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tinha morrido. Bolsonaro que, você sabe, no dia anterior havia sido internado na UTI. No domingo, a mesma coisa. Na segunda, idem. Só na terça estava mais tranquilo, mas não totalmente tranquilo. E agora mesmo, ao escrever este texto, deixe-me ir lá dar uma olhadinha. Ufa! Bolsonaro não morreu. Mas tenho a impressão de que o ex-presidente não está nada bem e não vai se recuperar totalmente. Não preso. Daí surge a pergunta incômoda, mas necessária: o que vai acontecer a este país se Bolsonaro morrer agora? E o que vai acontecer a este país se Bolsonaro morrer sob custódia de Alexandre de Moraes e de um STF envolvido no escândalo do Banco Master? Revolta? Guerra civil? Há quem fale em revolta popular e até em guerra civil. Gostou, né? Entendo. É bom pensar que vivemos tempos limítrofes e que a população eternamente indignada finalmente dará vazão a essa raiva toda uma vez que o ex-presidente esteja morto. Ainda mais se a morte ocorrer sob custódia do STF e depois de tantos pedidos de prisão domiciliar. Todos indeferidos. Mas, sinceramente, não acredito que isso possa acontecer. O que talvez seja uma pena para a direita, mas que é um alívio para a história do país. Não quero um banho de sangue nem acredito que um banho de sangue purificará nossa democracia. Ou o que resta dela. No mais, e correndo o risco de atrair a ira dos mais entusiasmados, preciso dizer que uma coisa é ter força eleitoral, outra bem diferente é ter toda uma população disposta a arriscar a vida e a paz por um ex-presidente.
Fica a dúvida. Mas não. Não sou desses que acham que nada vai acontecer se Bolsonaro morrer. Toque, 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 sob custódia do STF. E em ano eleitoral, ainda por cima. Porque não é possível. Alguma coisa tem que acontecer. Só não sei nem consigo imaginar o que. Impeachment de ministro do STF? Será que isso apaziguaria os ânimos? A esta altura do campeonato, não sei e confesso que perdi a capacidade de imaginar. Minha imaginação cansada de guerra consegue ir apenas até a parte da comoção nacional. O féretro sobre o carro do corpo de bombeiros. O choro e os obituários. Forçando um pouco meu lado mais tolo e ingênuo, consigo imaginar até Lula e Janja prestando homenagens ao Bolsonaro. Mas talvez seja melhor parar por aqui. Porque meu lado escritor consegue antever o inevitável com um distanciamento que muitos leitores consideram desrespeitoso e imperdoável. E, no entanto, fica a dúvida. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar. Observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee, Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.